Boa noite, bem-vindos ao programa As Regras dos Jogos, o programa em que se discute a verdadeira justiça desportiva. Temos 4 convidados advogados especialistas em Direito do Desporto, como é hábito: José Fanha Vieira, João Diogo Manteiga, João Coluni e Pedro Henriques. Muito obrigada por terem vindo. Começamos o programa desta noite a falar do recurso do Sporting em relação à DOEA. No Tribunal Federal Suíço indeferiu parte deste recurso, a parte que diz respeito a diferir o pagamento. Fanny, começo por ti. O Sporting recorreu, portanto, da decisão que o condenava a pagar os 13 milhões de euros à DOEA e, nesse recurso, pediu também para não ter que pagar a quantia já. O Tribunal Federal Suíço recusou, mas recusou só nesta parte em relação ao casamento. Em relação ao pagamento. Certo? Em relação à decisão do pagamento, da condenação do pagamento, portanto, em relação à matéria, não houve ainda propriamente decisão. Ainda não houve. Boa noite. Bom, aqui não foi casamento, foi divórcio mesmo. Eu devia estar a pensar em algum casamento em concreto. Mas, na realidade, como nós temos vindo e dissemos em momento oportuno, a decisão do Tribunal Arbitral do Desporto, quando proferida, ainda que admita um recurso para o Tribunal Federal Suíço, esse recurso não tem efeito suspensivo. Ou seja, o facto de o Sporting ter sido condenado a pagar no âmbito dessa decisão do TAS, do Tribunal Arbitral de Lausanne, levava a que o recurso que o Sporting interpôs não suspendesse essa obrigação de pagamento. No recurso que o Sporting apresenta junto do Tribunal Federal Suíço, faz um primeiro pedido, que é conferir a esse recurso um efeito que, em circunstâncias normais, ele não teria, que era o efeito suspensivo. Se esse efeito fosse concedido, o Sporting, até haver uma decisão final quanto à questão de fundo do recurso, quanto à questão de mérito, não teria a obrigação de pagar. E isso implicaria, teria como consequência, que a DOEA não poderia executar a sua dívida se ela não fosse paga voluntariamente por parte do clube, não lançando mão quer dos mecanismos que lhe assistem junto da parte desportiva, quer junto da UEFA, quer junto dos próprios tribunais civis, se assim o entenderem. Já falámos aqui, mas quais são essas consequências que podem estar em causa se o Sporting não pagar o que deve, ou que foi condenado a pagar neste momento? A questão é só uma dívida. Não há aqui assim outra consequência. Se nós quisermos, não há consequências desportivas quanto à participação do Sporting. Claro. O que nós temos há consequências que são consequências meramente financeiras para o clube. Aquilo que o Tribunal Federal Suíço analisou os fundamentos que o Sporting tinha invocado, que não deixam de ser fundamentos curiosos, porque o discurso que foi colocado no recurso é um discurso que não tem nada a ver com aquele que nós escutamos todos os dias. Aquele que nós escutamos todos os dias é que o Sporting tem uma saúde financeira extraordinária, que aliás não necessita de vender qualquer jogador porque as finanças estão estáveis. Aquilo que o Sporting veio dizer neste recurso foi que estes 13 milhões colocavam em causa a própria subsistência da atividade do futebol profissional. Portanto, o discurso em dois fóruns distintos não bate certo. E aquilo que o Tribunal Suíço veio dizer foi rejeitar os argumentos que o Sporting tinha apresentado e, portanto, manter que a decisão preferida pelo Tribunal Arbitral do Desporto de condenação é aplicável porque o recurso do Sporting não tem efeito suspensivo. Falta ainda saber, como é óbvio, essa decisão não foi proferida, sobre o mérito do recurso em si. Se nós quisermos, isto é uma decisão interlocutória só em relação a esse efeito. Faz algum sentido não haver efeito suspensivo, não havendo ainda um caso julgado com... Não, faz, aliás, no direito o efeito suspensivo. Mas em relação ao pagamento, se o Sporting pagar neste momento a quantia à DOEA, depois imaginemos que o Tribunal Federal Suíço dá a razão ao Sporting, a DOEA tem que devolver o dinheiro. Bom, vamos lá ver, claro que sim, se houvesse essa razão, mas
Nós temos que ver os fundamentos que estão subjacentes, estamos a ver o mérito subjacentes a estas questões. Desde logo porque o recurso das próprias decisões do Tribunal Arbitral do Desporto estão muito balizadas. Ou seja, se nós olharmos no historial, foram muito poucas as decisões do Tribunal Arbitral que foram revogadas por acórdãos do Tribunal Federal Suíço, não é? E que têm os seus tempos de decisão. Ora, um dos objetivos de um tribunal arbitral é decidir de forma célere e que as suas decisões sejam acatadas também no mais curto espaço de tempo, sob pena de perderem o efeito útil. Aliás, este pensamento é um pensamento que também começa a ser transversal, mesmo para o recurso aos tribunais comuns, onde cada vez mais o efeito suspensivo do recurso começa a ser uma exceção em relação àquilo que nós chamamos o efeito meramente devolutivo. E isso porquê? Porque muitas vezes, como nós sabemos, o recurso não é só o exercício do direito, mas também corresponde a um expediente para evitar que a sentença produza de imediato os seus efeitos. E, por outro lado, nós sabemos que no plano desportivo, porque é esse o plano que o Tribunal Arbitral do Desporto funciona, quando ele próprio está a decidir, nas situações mais graves, por exemplo, aí pode haver determinados mecanismos de suspensão. Eu vou dar um exemplo. Um treinador que recorra ao Tribunal Arbitral do Desporto em função de uma decisão onde foi sancionado, ou onde foi, por exemplo, objeto de uma determinada suspensão. É normal pedir-se a suspensão junto do TAD, a suspensão até que o TAD se pronuncie definitivamente. E o TAD, porque tem compreendido que o exercício de uma profissão é um valor a ter presente, tem proferido e tem dado provimento a estas situações. Aqui não estamos a falar em direitos fundamentais que sejam atingidos por parte da decisão que o TAD proferiu. Continuamos sempre no plano meramente financeiro. E, portanto, não há motivo nenhum para que essas decisões não sejam imediatamente executadas. Aliás, nós sabemos que... Poderia haver aqui o risco de se conseguir aqui um expediente que era de ir hipoteticamente há sempre, mas nós sabemos que, tirando aqueles casos que estão perfeitamente identificados, e não me parece que a decisão do TAD tenha violado nenhum deles, e também não pareceu, com certeza, ao Tribunal Federal Suíço. Sim, nós já tínhamos falado aqui também em relação a este recurso que o Sporting, ainda antes sequer de conhecer a decisão do Tribunal Arbitral do Desporto, teria comunicado logo que ia recorrer. Já tínhamos falado aqui sobre este recurso. João, concordas com o Fanha? O que é que te parece que esta decisão pode já de alguma forma antecipar qual vai ser a decisão do recurso em relação à matéria, de facto, portanto, ao mérito da causa da condenação do Sporting a pagar 13 milhões de euros à Adóia? Boa noite. Antes de mais, obviamente, subscrevo aquilo que o Fanha Vieira esteve aqui a dizer. É de facto assim. Os recursos para o Tribunal Federal Suíço têm um âmbito muito reduzido. Estamos a falar de decisões do Tribunal Arbitral do Desporto para que possam ser, de alguma forma, anuladas ou revogadas pelo Tribunal Federal Suíço. Têm que ser decisões que tenham violado regras e princípios estruturantes do direito e, portanto, são situações, à partida, absolutamente excepcionais. E, portanto, diria que esta decisão inicial, prévia, de uma questão prévia, tomada agora pelo Tribunal Federal Suíço, ainda que não possa, sem mais, poder afirmar-se que será ou terá um espelho na decisão final do mérito da questão, aponta já um caminho no sentido de que o Tribunal Federal Suíço não vislumbrou uma violação grosseira e imediata dessas tais regras que fizessem prever que a decisão final, a decisão de mérito, a decisão da causa, pudesse apontar no sentido de uma revogação da decisão do Tribunal Arbitral do Desporto e, portanto, conferir efeito suspensivo nessa situação seria um bocadinho contraproducente. Para além disso, é preciso notar, como também o Fanha Vieira afirmou há pouco, que o próprio Tribunal Arbitral do Desporto tem mecanismos para, ou podia ter aplicado mecanismos nesse mesmo sentido, de que só
transitada em julgado a decisão, a sua eficácia se pudesse revelar. E fê-lo já em diversos casos, como também aqui já referido, e, portanto, a ideia que passa é, de facto, de que a decisão do Tribunal Arbitral do Desporto, pelo menos de uma forma evidente, não violará qualquer das regras que poderiam levar à sua anulação, e que o Tribunal Federal Suíço não encontrou pressupostos suficientes no recurso apresentado e no requerimento apresentado pelo Sporting para conferir esse efeito meramente, esse efeito suspensivo. Consequências são, de facto, a DOIN a qualquer momento poder executar o Sporting, poder executar, se o Sporting não pagar livremente, naturalmente. Como é que a DOIN pode promover essa execução? Daquilo que já foi tornado público, existem já penhoras às receitas que o Sporting poderá obter desde participação em competições europeias, e o Sporting este ano vai participar na Liga dos Campeões e, portanto, tem aí uma receita relevante que, à partida, poderá já estar penhorada pela DOIN e poderá, como também já disse muito bem o Fanha, recorrer aos tribunais judiciais para executar esta diria eu que a forma mais simples será, de facto, as instâncias desportivas, porque são aquelas que mais facilmente garantirão essa receita e mais rapidamente garantirão essa receita, mas haverá aqui uma possibilidade de opção por parte da DOIN e se calhar até cumulativa para aquela que funcionar primeiro ser a que vinga. No fundo é isso. Pedro, desta decisão existe recurso? Desta decisão interlocutória? Sim. Eu presumo que não. Portanto, aliás, tenho quase a certeza que não existe recurso desta decisão. Mas relativamente a isto, só fazer aqui 2 ou 3 esclarecimentos para que as pessoas lá em casa também percebam, que é, o Fanha há pouco faz ali uma introdução que eu percebo qual é a introdução que faz, que é associar o discurso, ou seja, a fundamentação do recurso com as declarações que são tidas pelo Presidente na comunicação social. A decisão pelo menos creio eu que assim seja, nem fará sentido seja de outra forma, que a decisão de indeferimento deste pedido do Sporting nada tem a ver com esta disparidade de declarações. Não, tem a ver com o fundamento legal. Portanto, claro. Todos dissemos aqui, todos sabemos que este recurso não tem efeitos suspensivos, nem ser situações muito excepcionais que não se verificam, ponto. Portanto, agora, não é anormal o fundamento do recurso partindo do pressuposto que nós queremos recorrer e queremos um determinado efeito, ainda que sabemos que à partida poderão ter fundamento, sim. Mas isto, no fundo, é um pouco, se calhar, o dia-a-dia de todos nós enquanto advogados. Sim. Portanto, não é nada da normal. Portanto, não vejo aqui, às vezes quer-se fazer crer que isto é completamente descabido, ou quer dizer, é descabido, pode ser descabido o recurso ou o pedido, quando sabemos que efetivamente não existe fundamento para tal. Agora, se ainda assim o queremos fazer e o pretendemos fazer, portanto, e que dentro da linha de raciocínio discorde-se ou concorde-se, que foi a posição do Sporting relativamente a este processo, quer dizer, recorrer está dentro da linha de raciocínio, é coerente com a posição que veio assumir desde o princípio, volto a dizer, independentemente de se concorde ou se discorde. Portanto, mas foi assumir uma linha de raciocínio, um determinado posicionamento, que é tentar não pagar porque entendiam que não lhes existiu razão. E se tiverem que pagar, portanto, até que querem pagar apenas quando tiver uma decisão definitiva e transitada em julgado. Agora, isso não é possível. Portanto, e acho que, pelo menos é assim que eu interpreto, o Tribunal Suíço interferiu e bem o efeito suspensivo com base na lei, com base nos pressupostos que não existem. Não com esta disparidade de... Mas admites que essa disparidade possa ser utilizada pela parte contrária para dizer ao Tribunal, atenção, estes argumentos que poderiam eventualmente até justificar um efeito suspensivo, sob pena de, entre aspas, matarmos uma instituição, deixa de ser relevantes quando tu tens. Se fosse advogado da parte contrária, apresentaria ao Tribunal. Estes senhores apresentaram este requerimento, usam estes fundamentos, mas vejam, estes fundamentos são utilizados só para este processo porque dá jeito neste processo, a realidade que é transmitida publicamente é outra. E eu compreendo quando dizes que o Tribunal Federal Suíço não pode, de per si, fazer essa análise, mas se for levado ao processo elementos que demonstrem que há um discurso oposto e contraditório contra um dos fundamentos fulcrais, diria eu, da possibilidade de reverter o efeito do recurso, não me parece que o Tribunal Federal Suíço não... Mas sem julgar a veracidade desses elementos contraditórios, porque é que o Tribunal há de querer que aqueles que são ditos na comunicação social que são verdadeiros? Não é isso. Retira a força.
Tudo bem, mas diria eu que mas a força já não existe ao início. Diria eu que o único argumento que poderia levar a alguma possibilidade de o Sporting conseguir um efeito suspensivo era que aquela decisão não definitiva pudesse causar-lhe um prejuízo tal que era desproporcional ao efeito suspensivo. Mas eu acho que até aí nem se verifica, porque obviamente mal será se um clube com a grandeza do Sporting, Benfica ou Porto, estivesse a sua viabilidade estivesse em causa por causa de 13 milhões de euros. Certo, mas sendo esse o argumento utilizado... Mas, tudo bem, mas a questão é... mas eu não te disse que concordo com os argumentos. Não, eu digo que não parece ser totalmente relevante a diferença de discursos. Que são 13 milhões de euros que põem em causa a viabilidade. Eu não estou a dizer, eu não sei, até porque eu não conheço as finanças do Sporting. O que eu digo é, acho que a ambivalência do discurso não é bom para aos olhos de um tribunal. Sim. É só isto. Mas como é óbvio, mas a questão não é essa, a questão é, mas não é esse o fundamento. Eu fiz esta pequena introdução para que as pessoas não... Acho eu que lá em casa, porque senão... Não foi esse o fundamento... As pessoas acham que se indefere ou defere suspensões por causa daquilo que se diz no processo de presidente da comunicação social. Não, o problema está aqui é de base. Não foi esse o fundamento. O fundamento, a única coisa que diz é que não há base legal para o pedido que o Sporting efetuou, ponto final. Ponto final. Mas eu só quis foi assinalar que na questão dos fundamentos e do discurso, que não bate certo. Mas isso é normal, mas é uma situação anormal? É. Para mim não é. Mas achas que o quê? O Presidente do Sporting vinha para a comunicação social dizer que se pagar 13 milhões de euros que acaba o não dizia nada. Não dizia nada. Às vezes o silêncio é de ouro. Política de comunicação com a política do processo. O silêncio é de ouro. A estratégia processual e a estratégia de comunicação são relevantes muitas vezes. A gente não sabe o que é que levou o Presidente do Sporting a ter que preferir essas palavras. Possivelmente poderão ter aqui outros interesses maiores. Se calhar maiores. Percebes que mas então põe em causa que esses interesses são maiores e põe em causa este recurso, põe, não é? O que eu diria é que estamos a definir com base nesta acho que não é nem pode ser, como é óbvio, as declarações de virmos dizer que o Sporting não acaba por causa de 13 milhões de euros que põe em causa o recurso, porque se ele viesse dizer que para a comunicação social, se ele viesse alinhar o discurso na comunicação social com o fundamento do recurso, eu acho que a decisão é exatamente a mesma. Podia não fazer qualquer discurso, eu percebo que o Pluni e o Fanha dizem. Patrícia, podia não fazer, mas volto a dizer, nós não sabemos quais foram os motivos que levaram o Presidente do Sporting a ter. Imagina que ele tem este discurso para captar determinado tipo de investidores ou de sponsors que podem trazer muito mais do que esses 13 milhões de euros. Portanto, mas não sabe. Claro no âmbito do processo. Como é óbvio. Nós estamos a falar dizer. A questão o único ponto que eu quis salientar não é o discurso contraditório entre a fundamentação do recurso e a comunicação social que atribui este resultado ou este indeferimento. Portanto, se o discurso fosse alinhado, eu acho que o resultado seria o mesmo. Porque não há base legal. Não havia fundamento provavelmente, legal. Sim, é isso? exatamente. Sim. Mas percebo que o Pluni e o Fanha dizem em termos de estratégia de processo e provavelmente os dirigentes do Sporting acharão que o Tribunal Federal Suíço não está atento às notícias que saem aqui na imprensa portuguesa, mas o Tribunal provavelmente não será, mas há um contrainteressado que certamente levará ao seu conhecimento. Exatamente. Portanto, com certeza que em termos de estratégia de processo, e nós, enquanto advogados, estamos sempre a aconselhar os nossos clientes a que não tenham depois atitudes no seu dia-a-dia que sejam contraditórias com aquilo que nós muitas vezes invocamos em tribunal, em peças processuais. Salvo raras exceções não cumprem essas Exatamente, mas percebo a lógica do Pluni e do Fanha nesse âmbito, nessas estratégias. João, concordas com tudo o que já foi dito até aqui? Sim, pouco... Parece que o Sporting, pelo menos para já, não terá outra alternativa senão desembolsar os 13 milhões. Quer dizer, não sou juiz do Supremo Tribunal, do Tribunal Federal de Suíça. Se calhar gostavas. Não era uma coisa que eu quisesse para o meu futuro, mas de facto há aqui... Há profissões piores, seguramente. Se calhar a minha experiência com juízes não é assim tão boa. Suíços. Todos iguais. É como os advogados, dizem-me nós, não é? Sim. Não, a questão aqui, eu percebo perfeitamente o que foi aqui falado, também já falámos disto em programas anteriores, a questão de quando o Sporting coloca o processo no Tribunal Federal, para mim, é claramente um procedimento dilatório,
para prorrogar aqui ainda pouco mais. Não acredito com a esperança verdadeira, obviamente, de ter uma decisão favorável. Há aqui uma situação que eu considero extremamente importante e que acho que os meus colegas passaram um pouco ao lado, mas que é perfeitamente normal, porque também não é uma coisa que nós pensemos logo à primeira, mas atendendo ao próprio procedimento do Financial Fair Play. E creio que foi por causa disso que o Presidente do Sporting veio dizer que há uma provisão de 13 milhões relativamente ao processo da DOIN, portanto, já a precaver essa situação. Portanto, nós sabemos que o Benfica, o Sporting, outros clubes também, obviamente, estão sujeitos ao Financial Fair Play da UEFA e, portanto, são completamente escrutinados a nível financeiro, e isto é uma dívida que tem uma grande implicação, por ser uma dívida de valor elevado, e que pode aqui condicionar de alguma forma a própria gestão futura do Sporting e sanções. E lá está. E aí, pegando no caso que tu perguntaste ao Fenha, relativamente a sanções esportivas, aqui sim podem decorrer sanções esportivas, nesse caso de incumprimento do Financial Fair Play. Isso é um primeiro ponto. O segundo ponto, obviamente, que há que separar as águas no âmbito deste processo. O que é que isto significa? Quando o Sporting recorre ao Tribunal Federal Suíço, que recorre da decisão do TAS, do CAS, mas aproveita para colocar esta questão prévia relativamente à suspensão do pagamento. Claro que aqui, acho eu, a DOIN terá interesse em agir, eventualmente poderia agir no imediato, mas não sei se também será essa a intenção. Também não sei, obviamente, qual será o prazo da decisão. A notícia que veio agora à Terreira aponta para setembro uma decisão já do Tribunal Federal Suíço. Eu acho um pouco curto para uma situação deste género, para um recurso deste género. Estás habituado a períodos maiores. Vamos lá ver, nós estivemos aqui muito tempo fora do normal, num prazo ordinário do CAS, do processo do Sporting com a DOIN, que era um processo aparentemente simples, só se justificaria essa demora, essa delonga, por conta da imensidão de testemunhas, de fatos, etc. Se bem que o processo era muito simples, acho eu, obviamente. A questão era simples, ou seja, se tinha a receber ou não tinha a receber. E se teve influência ou se não teve influência. Claro que aqui eu tenho a mesma linha de pensamento que o João e que o José Fenha. Acho que não há motivo para o Sporting recorrer ao Tribunal Federal Suíço. Agora, se a decisão é uma decisão que se vai basear meramente em falta de legitimidade para recorrer, ou falta do objeto para recorrer, não sei. Pode haver aqui uma outra situação que eu não esteja ao corrente e que possa ter implicações de uma delonga maior de uma decisão deste género. Agora, a verdade é que a notícia aponta para setembro, e há também uma coisa curiosa nessa notícia. A notícia fala que o Sporting refere a uma coisa muito concreta, que o Sporting só pretende pagar à DOIN no final dos trâmites do recurso, do processo do recurso. Eu não sei o que é que isto significa, honestamente. Não percebo o que é que isto significa. Isto claramente não é um jornalista que dita estas coisas para uma notícia e debita na escrita este tipo de informação. Tem que ter sido, obviamente, dito por alguém com conhecimento de causa. Mas também não consigo chegar à conclusão do que é que isto significa. Se é os trâmites do quê? É até fechar a porta ao procedimento entre as partes e, portanto, agora ser emitida a decisão? É depois da decisão? Enfim, não faz muito sentido. Parece-me a mim também que... A verdade é que foi também pouco aflorada esta notícia, não foi muito disseminada. Acho que também não faria muito sentido se o Tribunal Federal criasse aqui uma exceção à regra relativamente a essa suspensão, como já foi aqui dito, e, portanto, honestamente, não querendo debruçar-me sobre... Quanto tempo agora, mais ou menos, poderá mediar entre essa decisão e a execução do pagamento de dívida por parte da DOIN? Eles são, se forem condenados a pagar, são condenados imediatos. Isto é uma questão de se o Sporting paga ou não paga. Se não pagar, mas condenados a pagar já foram, já aconteceu. Sim, mas já a execução, não é? Eu não acredito, lá está. Por isso é que eu disse que a DOIN poderia já executar. Sim, mas nós não temos se já existe uma penhora. Diz que já existirá... Fala-se na comunicação social que, efetivamente, as receitas provenientes da Champions League já estarão... Foi efetuado o pedido... Isso tudo será ultrapassado com a provisão do Sporting, que o Presidente do Sporting disse... A provisão é meramente contabilística. Portanto, evitando a penhora, pagando imediatamente com a provisão. A previsão é contabilística. A previsão é meramente contabilística. Não é quantificada em dinheiro. Contabilisticamente. Claro que sim, mas... No seguimento dessa provisão contabilística que ele próprio disse, também disse que tinha solvabilidade para pagar. Portanto, a questão aqui é... Está bem, temos a provisão, depois temos o pagamento. Portanto, evitar a penhora, não é? Ou evitar essa... Não tem hipótese nenhuma. Aliás, uma provisão é só isso mesmo. É uma inscrição num balanço onde se diz que está devidamente acautelado. Na realidade, se nós quisermos acautelar mesmo, consignamos um depósito para aquele fim. Depositamos lá o dinheiro
não é? E dizemos, está aqui e está consignado para esta parte. O resto são números. Ou seja, o facto de eu fazer uma previsão contabilística não é argumento para impedir a penhora, nem nada. Só será impedida essa penhora? Salvo erro, mas acho que é uma obrigação legal. É uma obrigação legal, quando há sentença que condena, eles têm que provisionar nas contas. Logo, independentemente dos resultados dos recursos. Aliás, é uma norma que se aplica, não propriamente ao futebol, a qualquer empresa que terá que fazer imediatamente essa provisão contabilística. E foi isso que foi feito. Agora, se na UEFA já entrou o pedido para que as receitas do Sporting fiquem, as futuras receitas na Liga dos Campeões, fiquem penhoradas. A par disso, foi dada notícia de uma execução nos tribunais cíveis. Portanto, são os dois mecanismos que estão ao alcance. Essa execução correrá onde? Nos tribunais cíveis portugueses? Portugueses, claro. Agora, a única parte que também me parece que aí é uma parte lógica, é que o Sporting diga que só paga depois de ter uma decisão final sobre o mérito do recurso que interpôs. Porque, de outra forma, não fazia sentido nenhum, não é? Não fazia sentido nenhum. Essa parte poderia pagar agora, uma vez rejeitado o pedido de suspensão do recurso, poderia proceder ao pagamento agora voluntário. Deveria. Ou deveria. Não me faria sentido. Quer dizer, não me faço ao discurso, não me faz sentido nenhum. Desculpa, não me faz sentido nenhum. Faço ao discurso, mas um discurso de incumprimento. Eu acho que é um discurso de incumprimento desde o início. Até determinada altura, até determinada altura, até onde pode, vai pedindo e pede a suspensão. Portanto, até há um provérbio, um ditado antigo que diz que parvo não é quem requer, parvo é quem defere. Portanto, pagar e morrer. Mas eu acho que é mais para pagar e morrer. Mas é que sim, isso é outro também que se utiliza. Mas neste caso, aqui no vocábulo jurídico, utiliza-se muito isto, que é qualquer coisa assim neste género. Agora, foi até onde podia, portanto, penso que não poderá ir mais além naquilo que é a sua pretensão quanto à suspensão do recurso. Poderia naturalmente, eventualmente, proceder ao pagamento, uma vez rejeitada. Há juros a serem contabilizados, certo? Claro, até ao pagamento. Portanto, quanto mais tarde o Sporting efetuar o pagamento, maior será a quantia que será forçada a pagar. É preciso que haja possibilidade também de pagar. Muitas vezes o querer não chega, é preciso o poder. É por isso que eu entendo que esta questão da Associação Desportiva via Financial Fair Play é bem possível. E, portanto, serve de alerta, obviamente. Não sei se é possível, se não é, mas estou a dizer, muitas vezes não tem a ver com o querer. Estamos aqui a discutir o querer ou a vontade. Se é possível. Isso está em causa. Está em causa o poder fazer. Não, mas o ser possível é. Tu tens casos de Galatasaray e de outros clubes turcos que nem que seja ao tempo do incumprimento ou do alegado ou do incumprimento reconhecido pelo Tribunal Arbitral do Desporto à época em que o Marcos Rojo foi transferido, o Sporting recebeu o dinheiro da transferência. Portanto, nessa altura tinha efetivamente capacidade para pagar à DOIA naquela quantia que lhe era devida. Mas isso é uma questão diferente, porque a questão do dinheiro... Claro, não, é uma questão de gestão. Quem decide, quem gera o dinheiro. Recebeu sequer o dinheiro. Pois, exatamente. Ou seja, recebeu certamente, mas se opôs a receber, se obteve a liquidez, utilizar. Não estava ninguém à espera do cheque já naquela altura, como se costuma fazer às vezes em certas escrituras. Tudo um bocadinho mais complexo do que aquilo que... Cobrador de fraco. Claro. Vamos agora para o intervalo, voltamos dentro de momentos para a segunda parte do programa As Regras dos Jogos. Até já. Boa noite, estamos de regresso para a segunda parte do programa As Regras dos Jogos desta noite. Já apresentei os meus convidados no início da primeira parte, volto a fazê-lo agora. José Fânia Vieira, João Diogo Manteiga, João Coluna e Pedro Henriques, muito obrigada por terem vindo. Estivemos na primeira parte a discutir o já longo caso Doyen, ou seja, que opõe o Sporting Clube Portugal à Doyen e em que o Sporting foi condenado a pagar 13 milhões de euros por causa da transferência do jogador Marcos Rojo para o Manchester United. Começamos agora a segunda parte a falar de algumas decisões que foram tomadas pela Liga esta semana e que complementam de alguma forma, acho que já tínhamos falado aqui, nomeadamente no que diz respeito aos dirigentes e funcionários dos clubes ou das SADs que forem comentadores em programas desportivos virem a ser de alguma forma punidos quando puserem em causa a seriedade do futebol português. João, começo por ti.
Agora foi decidido pela Liga que também os clubes serão sancionados, os clubes desses dirigentes e funcionários que são também comentadores. Sim, bom, é essa a principal diferença. Temos aqui outras alterações que depois também falaremos, sim, mas em relação a esta questão dos comentadores, a questão é que diz a Liga devem cingir-se a aspectos positivos do jogo e da competição. Sim, mas isso é aqui uma diferença. Ou seja, eu a semana passada tive a oportunidade para explicar, se bem que nós depois entramos aqui estamos a divagar um pouco no âmbito deste tema ainda, mas há aqui uma coisa que eu se calhar não tive a oportunidade para explicar, mas não tive a oportunidade para desenvolver melhor. É que nem todos os comentadores televisivos afetos aos clubes são dirigentes ou funcionários ou sequer cabem dentro do conceito de agente esportivo da Liga. Ou sócios, às vezes. Quer dizer, mas aqui também faço um parênteses, ou seja, também são agentes esportivos, pessoas que nada têm a ver com os clubes. No caso dos maqueiros, no caso dos stewards, são todos agentes esportivos. E, portanto, stewards, até os bombeiros. Já foi uma velha discussão. Aliás, essa velha discussão dos stewards é um caso que é completamente infeliz. Porque, de facto, nós já tivemos a oportunidade para falar sobre isto aqui, mas é uma coisa que é uma infelicidade porque foi metido propositadamente como agente esportivo, tendo em conta o que se passou. No caso do Luque do Sapo, não era uma lacuna. Um steward não tem que ser agente esportivo. Nem um bombeiro tem que ser agente esportivo. E o bombeiro é um agente esportivo. Portanto, não. Mas isto, vale o que vale, é a minha opinião. Relativamente aqui às decisões desta semana, já houve um cuidado, e, aliás, vocês viam um comunicado da Liga de Futebol e mencionam em concreto funcionários e colaboradores dos clubes e, portanto, dizem agora que os clubes serão sancionados pelos atos dos seus colaboradores. A primeira decisão falava em comentadores afetos aos clubes, que era uma definição um pouco mais abrangente. E tu agora tens que fazer uma diferença entre isso que acabaste de dizer e o que sai esta semana é que diz o seguinte: os clubes serão sancionados pelos atos provocados, cometidos pelos seus funcionários e colaboradores. Ora, os comentadores televisivos, como eu comecei por dizer, não têm que ser necessariamente agentes esportivos. Isso é a primeira. Segundo, os funcionários e os colaboradores dos clubes já caem dentro do conceito de agente esportivo. Onde é que eu quero chegar com isto? É óbvio que temos aqui dois tipos de sanções aplicadas ao agente esportivo concretamente, e neste caso podem ser dirigentes, os funcionários, etc., que participem nesses programas ou façam comentários públicos, desonrosos, o que for. Depois temos os clubes, por equiparação, que eu não gosto de fazer esta equiparação, digo já de antemão, mas que eu percebo qual é que foi a intenção da Liga, não concordo em colocar os clubes como subsidiariamente também responsáveis, no exemplo dos adeptos. Mas como eu também tive a oportunidade para explicar a semana passada, quando um clube é sancionado pelos atos dos adeptos dentro do estádio, é sancionado na qualidade de promotor desse espetáculo esportivo. E como o Fenha tinha dito e bem, já foi uma questão também muito debatida aqui neste programa, tem a ver com o dever que os clubes fechados têm da organização do espetáculo desportivo e uma questão de ética e de violência. Portanto, isso está plasmado na própria lei. Uma coisa que eu não consigo entender, e continuo a achar que é ilegal, é um comentador desportivo que nada está relacionado nem com o próprio clube, é um mero adepto, é um mero sócio, ou com qualquer tipo de acreditação. Às vezes é aquelas personalidades, entre aspas, associadas a um clube, não é? Sim, mas não tem qualquer associação. Faremos assim. Há um artigo no Regulamento Disciplinar da Liga Portuguesa de Futebol, que é o artigo 3º ou 4º, não me recordo agora, que é o âmbito subjetivo de aplicação. Para que o conceito de disciplina da Federação Portuguesa de Futebol e para que o Regulamento Disciplinar da Liga de Futebol seja aplicável aos arguidos, neste caso vamos chamar assim, tem que ter algum tipo de relação com as competições organizadas pela Liga. E não tem, neste caso. Os comentadores esportivos, digo, obviamente que os funcionários eventualmente terão, mas não os comentadores esportivos. Portanto, isto para mim é uma questão que é ilegal. Não há aqui uma possibilidade já nem falo de sanção, mas não há possibilidade da Liga se debruçar ou de tentar atingir alguém que não tem nada a ver com a própria Liga. Isto é uma primeira situação. Claro que o objetivo foi, de facto, tendo em conta o que se passou a época passada, que foi gritante e foi grave, eu entendo que sim, tentar meter ali alguma fervura. E também não sei até que ponto é que haverá aqui algum interessado, se haverá ou se vai haver, agora num futuro próximo, eu veria com bons olhos, em colocar isto na Procuradoria-Geral da República para uma análise. Ou então, como o Fenga disse bem, questão do IPDJ, que é quem tem responsabilidade para analisar os regulamentos disciplinares das federações esportivas. Neste caso da Liga, da Federação, portanto teria que analisar da Federação de Futebol e também o da Liga. Portanto, acho eu, só se arranjar aqui um entendimento
que já aconteceu, verdade seja dito, noutras alturas, nos tempos da outra senhora, como diz a Fanha por vezes, já aconteceu passarem isto, não sei como. Portanto, a minha grande questão tem a ver com isto. Não há aqui uma equiparação entre a questão da responsabilidade do clube relativamente aos adeptos no âmbito do espetáculo esportivo. Não há também aqui possibilidade de um comentador desportivo ser, nem todos, mas não há aqui uma possibilidade de um comentador desportivo que não tenha uma função no clube, uma relação com o clube, mesmo sendo um mero colaborador, para que isso sob a égide da Liga. E, portanto, nós temos aqui casos de comentadores televisivos, como eu me lembro, por exemplo, do João Goberno, que é o caso deles, é um dos casos, ou até os outros comentadores desse painel televisivo. Não há possibilidade da Liga de poder sancioná-los. Portanto, eu continuo a questionar esta decisão. A verdade é que foi aprovada e agora resta-nos saber se efetivamente alguém vai avançar para colocar em causa esta norma em concreto do regulamento disciplinar. Fanha, concordas com o João? Achas que é uma norma que não é fácil de pôr em prática, ou pelo menos de conseguir os resultados que se pretende, ou achas que efetivamente existe uma responsabilidade acrescida de quem não só é adepto e sócio do clube, mas é também de um determinado clube, mas é também funcionário ou dirigente, em muitos casos? Eu mantenho. É uma norma tola, é uma norma ilegal. Eu penso que é tola, sobretudo na parte em que se limita aos programas de televisão. Se ainda houvesse vamos andando. uma forma rápida de inserir na Assembleia e não quer dizer, então os comentários que se fizerem no Facebook, passa ao lado, em streaming, na rádio, etc. Sim. É uma norma tola, feita em cima do joelho. É uma norma ilegal. Pior é que não é em cima do joelho, porque já houve duas assembleias. É uma norma inconstitucional, mas é também uma norma inconstitucional. Eu acho que é feita à medida. É uma norma inconstitucional. É uma norma inconstitucional, não custa muito, é uma coisa, eu presumo que foram juristas que fizeram isto. O direito constitucional acho que se dá logo no primeiro ano. Uma leiturazinha da Constituição resolvia logo esta questão. Muitos juristas nem sabem qual foi a última revisão. Quanto a uma das conquistas que a democracia trouxe muitas. É verdade que o facto desta norma poder existir também é uma conquista de Abril, que é o direito ao disparate. Porque o direito ao disparate também é um direito que assiste às pessoas. Mas há direitos mais importantes, e o direito de liberdade de expressão e de informação é uma norma constitucional protegida, não só na nossa Constituição, mas também na Declaração dos Direitos do Homem. Portanto, valeria a pena. Mas se quiséssemos até ser mais simplistas, nós estamos a falar de direito penal secundário. Direito penal secundário aplicam-se os mesmos princípios que se aplicam no direito penal. E um deles é que só há responsabilidade objetiva, que é como quem diz, independentemente de eu atuar ou não com culpa, só há esta responsabilidade objetiva quando a lei expressamente o prevê. O João assinalou e disse, porque é que na violência o clube é sancionado pelo comportamento dos seus praticantes? É naquela qualidade de promotor, porque violou um dos deveres, portanto até aí é imputada uma violação, e não objetivamente só por eles serem seus adeptos. Temos o caso para dar um exemplo até lá para casa, o caso do Guimarães, quando foi sancionado por jogar à porta fechada por causa dos distúrbios. A responsabilidade objetiva, só se estiver expressamente prevista na lei, é que é possível de ser implementada. Esta norma o que faz é responsabilizar objetivamente os clubes por comportamentos de terceiros, sendo que não há nenhum diploma legal que habilite a Liga a estabelecer este tipo de norma. E, portanto, é absolutamente ilegal. E quando não se percebem estes princípios básicos, está tudo mal. Eu compreendo o que é que queriam fazer. O objetivo, sim. Mas o que queriam fazer conseguia-se de uma outra forma. Porque vamos lá ver. Este é um artigo de remissão, é um artigo remissivo. Porquê que diz? Se violarem o artigo 30 e tal, e se funciona tal, no programa de televisão, não é? Então vão ser punidos. Então, nesse caso, a questão era simples. Era ir a esses artigos e dizer, olha, caso a violação seja feita desta forma, é agravada a pena. E estava esclarecido. E estava concluído e não tínhamos nada disto colocado aqui. E depois temos esta parte também extraordinária com estas imputações
para o clube e se forem seus funcionários, etc, etc, etc. Bom, vamos lá ver. Dizer que só podem falar se falarem de aspectos positivos. Desculpem. A promoção do Fair Play, porque Isto não é uma brincadeira. Também tens prémios por conseguir os objetivos de Fair Play. Mas porquê? Está um senhor agora com uma caneta, não sei se azul e branca, não é? Isto depende de onde vêm as propostas, para dizer, há um diácono Remédios agora, para avaliar se os comentadores já foram muito longe e já estão a prejudicar a imagem. É mais ou menos isto que está a ser feito. Eu julgo que havia coisas muito mais interessantes para a Liga poder abordar. Por exemplo, o facto de continuar a insistir que tem que ter um órgão, ainda que agora com caráter meramente instrutório, não é? Para esta parte disciplinar, preferindo manter uma ilegalidade de um órgão que ninguém prevê para lado nenhum. Quer dizer, eu acho que estes assuntos é que deveriam ser discutidos de uma forma séria e não estarmos a encontrar estes, voltando outra vez sempre a essa grande figura do humor, estes fat divers que são por aqui encontrados. Agora, a norma está escrita e está aprovada. E, portanto, cabe agora às entidades responsáveis. De um lado, também não se pode descolar o próprio Ministério, a própria Procuradoria-Geral da República, porque sendo uma associação, os estatutos também têm que ser vistos, têm que passar no crivo do Ministério Público, que oficiosamente pode tomar a iniciativa, e eu espero que o faça, fica bem, de colocar. Eu acho que os próprios visados, porque há visados, não há dúvida nenhuma, não somos inocentes. Esta norma é dirigida, em particular, para 2 comentadores desportivos. Um, que é o Inácio, que é um comentador afeto ao Sporting, e o outro é o Rui Gomes da Silva. Esta norma está feita para 2 comentadores. Só faltou, aliás, pôr cá o nome deles, não é? Isto, o que é verdadeiramente, enfim, preocupante no século XXI, que isto se passe. Mas, portanto, que estes também terão, obviamente, se sentirem atingidos, como eles bem sabem, enfim, não estou a dizer nada de novo, nem a dizer vida de advogados. São os únicos que são alvo, que podem ser alvo desta sanção, porque o resto não é... Está dirigido a eles, o resto é para mascarar, não é? O resto é para dizer, e tal. Mas, na realidade, é para estes 2 comentadores. E que podem também eles reagir. Também podem dirigir-se ao provedor de Justiça e perguntar o que é que ele acha desse assunto. Podem, junto da Procuradoria-Geral da República, disputar também este mecanismo. E depois temos também a figura do IPDJ, que compete no Instituto Português do Desporto e da Juventude, a quem compete aferir da legalidade, e não acho que não é caso para ficarem à espera para ver se lá chega o regulamento ou não. Isto é de conhecimento público. E, portanto, oficiosamente, estas entidades também têm o dever de fiscalizar e, assim, depois de exercerem essas suas competências, tornar o futebol português mais credível, porque isto é para ser objeto de risota. João, se fosses advogado de algum destes comentadores que viesse a ser sancionado, o que é que aconselhavas? Qual a forma de reagir a uma norma que, como acabaste tu também próprio de dizer, achas que é inconstitucional? Não, eu acho que isto é um não assunto. E quero acreditar que é um não assunto. Não achas consigo, que depois na prática não irá ser posto... Não consigo conceber que seja possível. Temos uma norma sancionatória que impede uma pessoa de falar. Quer dizer, só porque tem uma função. E muito menos. Não estão aqui em causa crimes, não estão aqui em causa... Porque, pronto, nós sabemos que, só poder falar, que a liberdade de expressão tem o limite certo, mas para isso existem já crimes, regras. Claro, Existem já regras. dos Nossos crimes ordenamentos jurídicos que funcionam e, se calhar, de difamação, não tão bem como etc. Mas não é isso que está aqui em causa. Não em momento falar, algum se diz... Obrigam a falar dos aspectos positivos. Está bem, isso é impedir de falar. Não, porque reparem, as notícias... Isto também é um aspecto importante. para falar bem de um clube. Não, isto é um aspecto importante, por acaso, que há notícias que saíram em diferentes jornais que são contraditórias. Certo. Uns falam, e eu recordo-me perfeitamente, de dizer que estão proibidos de participar em debates televisivos. Não estão proibidos. Pronto, mas havia um jornal que eu tenho certeza que, e foi aí que eu até tomei nota da... Isso ainda era pior, não é? Pronto, mas que havia um impedimento. Não sei se não é pior proibir
que participem em debates, ou permitis desde que falem positivamente. Exatamente. Quer dizer, permitis desde que falem positivamente é uma coisa tão absurda que eu não consigo Neste campeonato conceber. do absurdo estão as duas... É uma disputa... Não, se calhar vão a penaltis. liberdade. Se calhar vão a Será penaltis. que se pune a ironia também? Também. Se a Porque perceberem. se a pessoa disser eu acho que bem, isto- mas se estiver a ser irónica e se conta Eu acho que há ironia que vale a pena. Se for fina, se for ironia grosseira, deve ser sancionada. Quero genuinamente acreditar que É. isto vai ser um problema, porque não acredito que isto chegue verdadeiramente a entrar em vigor e a ser verdadeiramente aplicado. Isto não pode, quer dizer, isto é tão ilógico, é tão absurdo, faz tão pouco sentido, que eu, sinceramente, acho que antes de vermos algum processo iniciar-se com base nesta norma, o assunto estará resolvido. Na eventualidade absurda, porque eu sublinho, porque eu não quero acreditar que seja possível em que isto, de facto, vá para a A frente. verdade é que já haja houve duas processos. Assembleias Gerais da Liga que falaram deste assunto. Não, porque Quem Mas trata tem Assembleia tido Geral, algum destaque. Quem está O que eu presente digo naquela é- Assembleia, quem quer... Mas só o da televisão, porque só as difamações não, que a difamação É que é isso, só não é os que a difamação. comentários feitos. E há outros artigos, como Na o televisão João é que são disse, graves. do regulamento disciplinar, que prevêem já a punição quando há alguém Exatamente, profere quando- afirmações que, de facto, Razão ponham da em honra, causa. etc. Já estão todos, os artigos já lá estão Portanto, todos. a partir desse momento, quanto muito, poder-se-ia dizer, como o Fanha diz, e muito bem, um agravamento dessa sanção, João, por ter sido como existe na lei, Como acontece no Código Penal, tal que e é, qual. quando este tipo de infrações é praticado em órgãos de comunicação social, e daí exponencia É que aqui o não são efeito, órgãos de comunicação social, é só mas, pronto, televisão. mas exponenciando o efeito, Sim. é agravada a sanção. Porque faz sentido. A pessoa, para além de praticar um crime, deu-lhe uma publicidade. Difunde para Diferente. um maior número de pessoas, não? Isso resolveria o problema. Agora, nós temos que parar sempre num momento em que, de facto, o que é dito, de alguma forma, viola os direitos de terceiros. Não podemos, por simplesmente, proibir porque queremos que digam bem de nós. Claro. Isto é de facto, ilógico. Se eventualmente tivesse que, perante um processo desses, eu acho que se chegássemos a um tribunal, a coisa morreria no segundo. No pior dos cenários, teríamos que recorrer em último dos últimos cenários, ao Tribunal Constitucional, porque acho que isto é genuinamente uma brincadeira. Só pode ser uma brincadeira, ninguém acredita, ou eu espero que ninguém acredite, e ninguém concorda que nós vamos ganhar esta, entre aspas, uma guerra do dizer bem pelo silêncio. Não podem falar mal. Não acredito que isto tenha qualquer utilidade, não acho que proteja ninguém, e acho que isto apenas demonstra como, infelizmente, os nossos regulamentos vão sendo aprovados consoante as vontades políticas do momento. O que é uma coisa que, infelizmente, não permite que o nosso futebol avance. Nós não tomamos decisões importantes nos momentos importantes e nos locais apropriados. Preferimos discutir coisas que não têm relevância e tomar decisões que não têm relevância em vez de protegermos a competição. Enquanto não mudamos esta mentalidade, duvido que o futebol em Portugal consiga, de facto, dar o salto. Pedro, já foi. Concordas com tudo o que foi dito? Sim, basicamente aqui? concordo. Obviamente que não faz sentido, mas a verdade é que o João diz que não quer que isto, que não acredito que seja uma realidade, mas a verdade é que é uma realidade e é. Portanto, pode vir a ser declarado inconstitucional, pode não ir para a frente. Pela Assembleia Geral da Federação. Mas que fica mal, descredibiliza o órgão, descredibiliza. Sabe que há alterações ao regulamento de arbitragem também. Por isso tem aqui tudo a crivo da Pois, Federação. tem que ainda tudo à Federação. Portanto, Queres acreditar que a Federação vai ter um Já o fez entendimento? uma vez. Ano passado. É verdade. Ano passado. É verdade. A questão do sorteio da A data. questão do sorteio dos árbitros. Já o fez uma vez. Foi portanto. efetivamente uma questão bastante polémica. Nestas alterações que foram anunciadas, nestas decisões que foram anunciadas esta semana, fala-se também de alterações ao nível da Taça da Liga, nomeadamente que as meias finais e final serão disputadas na mesma semana, na mesma cidade, que uma pequena a pequena disputa dos quatro, portanto, de grupo, será em janeiro. Vês alguma utilidade nessas alterações? possivelmente, quer dizer, aí não vejo nada de Os mal. jogos todos da Foi uma Liga. recandalização que fizeram, certamente, os clubes entre si, digo eu, que terão visto a melhor forma. A verdade é porque que a Taça da experiências Liga passadas, precisava precisa de alguma, Sim, exatamente. não é? Portanto, acho que a adiar as finais e as meias finais ad eterno. Isso é não que sei, fazia não sei sentido. se isto se terá ou não benefícios, mas presumo que a ideia que subjaz é isso, é uma necessidade de alteração, de recandalização dos jogos. E também os jogos da Liga passarão a ser todos
transmitidos pela televisão. Isso é uma coisa que os clubes pequenos muitas vezes se queixam, que não há discussão em relação aos lances de arbitragem. Lá está, queixam-se pelo motivo errado. Não devia ser esse o motivo pelo qual queriam uma transmissão televisiva, diria eu. É porque se nós já estamos a pensar, eu quero a transmissão televisiva para depois poder ir discutir os erros que o árbitro possa ter feito, voltamos a entrar num problema. Nós não estamos nem preocupados com a competição. Eu acho que, acima de tudo, é um fator altamente desmotivador para quem quer ir ao estádio. Eu aí discordo. Eu não acho que seja isso que vai fazer a diferença. Isso foi... É os jogos todos transmitidos em Inglaterra e as pessoas vão ao estádio todo. Não tem nada a ver. Não vamos comparar a cultura de um e outro. Porquê? Porque nós Tinhas continuamos... até agora, não é? Porque agora com as novas alterações. Mas o nosso problema é porque nós continuamos a discutir coisas que não interessam nada para a competição. Isso é outra coisa. Mas é esse o problema. É por isso que as pessoas não vão ao estádio, não é por ter televisão. Está bem, mas eu estou a falar da própria realidade. Vamos lá ver uma coisa. Há uma diferença gritante, quer se queira, quer não, entre... Não é a forma como o futebol é vivido. Nós somos um país que adora futebol, não é? A questão não é essa. No sofá. É quem que são os adeptos realmente de cada clube. João, como tu sabes, a Inglaterra passou por dificuldades tremendas. Sim, mas os adeptos conseguiu dar a volta. Mas os adeptos do Blackburn são os adeptos do Blackburn. E os adeptos do Aroca não são adeptos do Aroca. Só do Aroca. Percebes? A questão é essa. Como muitos outros clubes, infelizmente, tem uma dimensão muito reduzida. Mas essa é a realidade. Porque nós... E aí digo, é uma questão geográfica também, não é? Certo. E do preço dos bilhetes e da qualidade de vida. Uma série de condicionantes. Mas em Portugal era praticamente impossível acontecer o que aconteceu agora na Liga Inglesa, de ser um clube completamente fora do habitual. Eu não acabei. A questão é... Era como se o Tondela tivesse ganho... A questão aqui é que eu concordo com aquilo que ele está a dizer. Mal, mas não tem... Eu concordo que pudesse vir a ser um motivo de agregador, mas que neste preciso momento hoje não é. Certo, e tu basta veres uma coisa muito simples, desculpe interromper, eu só me lembrei-me agora. Claro. No site da Liga, tu tens lá as assistências. Aquilo é uma coisa que é por demais. E, portanto, mas, é impossível conciliar os dois. É por demais. Porque a qualidade dos nossos jogos é fraca. Sim. E a qualidade dos nossos jogos é fraca porque nós não permitimos que os clubes cresçam. Mas não há dinheiro para isso. Repara, quer dizer, agora com as transmissões televisivas... O preço dos bilhetes também não são propriamente baratos. O Leicester é campeão. Para o nível de vida que os portugueses têm... Tem um orçamento recebe de direitos televisivos, daria para o Leicester ser campeão em Portugal, etc. Ou seja, quando nós estamos a falar em decalagem dos clubes, mas estamos a falar em decalagem de onde todos temos milhões. Sponsorização, seja, etc. Na realidade, nós estamos a falar de um orçamento do Tondela para o Benfica. Reparem, a decalagem até pode ser igual percentualmente. Mas o Leicester vai ao mercado e concorda com bons jogadores. Claro. Portanto, a realidade não é... Mas se calhar tu podes fazer um reequilíbrio. E se fizer um reequilíbrio, se calhar a realidade também se vai adaptando. O que me parece aqui, não duvido que... Eu acho muito honestamente que o reequilíbrio vai ser feito ao contrário, por causa das diferenças, das mudanças que vão existir no Reino Unido nos próximos tempos, e das quais eu espero que sigamos a falar aqui também. Eu estou a falar da Taça da Liga porque este modelo que me dá a ideia é um modelo que vai querer vender a Taça da Liga também a uma cidade. No fundo, há um evento, torna-se mais um evento. Num estádio que é praticamente... O que é bem pensado. Há uma cidade que se candidata, como se candidatam a receber a volta a Portugal a bicicleta, etc, etc. E isso vai permitir... Uma semana concentram ali as equipas, etc. Isso pode ser benéfico. Portanto, é um aspecto positivo e pelo menos sempre é um abanão e nós devemos de olhar e cá estamos para ver a experiência. Sim, como estava, realmente não... As transmissões televisivas têm muitas dúvidas que seja uma medida positiva, porque, vão-me desculpar, mas nós não somos ingleses, somos portugueses e aquilo que tem sido e aquilo que temos visto é, infelizmente, devido a todas as contingências, se eu tiver a possibilidade de ver o jogo na televisão, não vou ao estádio. E eu não sei se isto vai trazer mais pessoas para os estádios. Eu acho que vai afastar. E quem já tinha pouco, ainda vai ter menos. Agora... Tem menos pessoas, mas cada tem mais receita. A única coisa que pode haver é se há mais jogos a serem transmitidos, como se sabe, os clubes recebem em função também do número de jogos que são, logo alguns vão ganhar mais. É esta a questão e parece-me que é este o único fundamento. Um pouco disperso pelo país, não é? As pessoas que são simpatizantes do Aroca não vão, e que vivem em Lisboa,
não vão de propósito à Arouca para ver o jogo e assim têm a possibilidade Eu não sei se iriam, mas assim não vão de certeza. Está bem, mas têm a possibilidade de ver o jogo na mesma e de conseguirem ver. Costumam ir a um jogo de equipas mais pequenas, não vão deixar de ir. Porque essas pessoas vão pelo prazer de ir ao jogo. Claro. E eu não acho que já a televisão no meio disto ter um grande dia de chuva. Aí está bem. No meio disto tudo, nem tudo é mau. Há uma novidade boa, que é a questão de cada clube só poder disputar 3 jogos em casa à sexta ou à segunda-feira. para fazer, que é o que acontece se um clube participar nas competições europeias. E tem mesmo que. Mas que isso já aconteceu. Mas continua a haver exceção. Não, estou eu a deduzir que continua a ser a exceção dentro do regulamento de competições. Mas a questão é, se esse clube participa nas competições europeias, mas os clubes com quem ele joga não participam nas competições europeias, esses clubes estão limitados aos 3 jogos. Sim, mas há sempre aquela exceção, digo eu, previsto no regulamento de competições, que os clubes participam, não têm opção. Não há hipótese. Agora, eu confesso que não vejo muito qual a utilidade desta É mais um favor que fizeram, porque o ano passado, se bem se lembram, sempre houve muitas críticas por parte de determinados clubes relativamente a quem conseguia chegar sempre a acordo com o clube oponente no pouco tempo antes do próprio semana. É um acordo. Se ambas as partes estão dispostas, ninguém fica prejudicado, não é? Claro, exatamente. Mas acho que é uma... Não deixa de ser uma boa iniciativa. Eu entendo que sim. E outras mais curiosas, desculpa interromper-te, João, que é... Os 3 dos jogos em casa. Ou seja, sim. Se um clube quer receber um dos 3 grandes num dos campos, os outros jogos têm que ser necessariamente nesse Isso é inexplicável para mim. Sim. Ou faz para todos? Exatamente. Para os 3 grandes só? Mas o Braga não é grande, o Guimarães não é grande, há coisas que se fazem. Mas isto é engraçado, porque isto é ver uma árvore e não ver a floresta. Porque tudo isto nós estamos aqui a falar, não direi tanto neste caso agora, mas nos outros, no caso, por exemplo, dos 3 jogos limite, sexta e segunda-feira, tem implicações em todo o regulamento, noutras normas. Claro. E, portanto, isto parece mais um bocadinho de... combinamos todos aqui, isto vai a deliberação e a prova, mas não pensam em todo o outro, todas as restantes normas. Temos que foi um intervalo que a Liga fez no caso do Gil Vicente. Só mais uma nota. Temos que terminar mesmo por aqui. Há a possibilidade de vir árbitro estrangeiro do Sim, para o regulamento de arbitragem. Discutiremos isso noutro programa. Hoje temos mesmo que ficar por aqui. Agradeço mais uma vez a presença aos meus convidados. Voltamos para a semana com mais temas de direito de desporto. Boa noite.